mas no geral sou uma das que cobram os valores mais altos e eu tenho cliente que paga esse valor. Se eu consigo cobrar e o valor que eu cobro e eu tenho cliente por conta disso, o que diferencia? Olá, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo falando sobre 3 obstáculos que a gente pode enfrentar no início da profissão. Então eu fiz algumas anotações aqui e queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses obstáculos que é muito comum aparecer e a gente enfrentar e falar para vocês um pouquinho do que eu faço quando acontecem essas situações. Eu já tô no mercado há 11 anos na área da beleza, né? Como micropigmentadora, para quem já ouviu minha história, eu atuo, já vai para 6 anos que eu tô atuando na área da micropigmentação e são situações que eu observei no decorrer desse período e que normalmente é muito comum quando a gente está iniciando na profissão a gente passar por essas situações. A primeira delas é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. Como a gente vai lidar com o cliente quando a gente não tem experiência suficiente ainda para lidar com o cliente, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não está acostumado a lidar com o público, né? A gente não tem esse primeiro contato com o cliente, a gente às vezes fica um pouco nervosa quando aparece algum cliente na nossa cadeira ou para nosso atendimento, para nossa sala de atendimento, a gente fica um pouquinho receoso de como vai ser essa primeira interação. Então, assim, primeiro que se o cliente chegou até você, ele veio por algum motivo, né? Ele chegou para você por indicação ou por alguma divulgação, por alguma coisa. E qual é a maior dificuldade, né, que a gente vê nessas situações? No meu ver, é você conseguir fazer a captação, entender e transformar a ideia do cliente em procedimento, tá? Então isso é uma das coisas assim que eu vejo que é muito difícil para quem está iniciando. Quando eu comecei na micropigmentação, eu já estava na área da beleza há pelo menos 7 anos, né? E para mim eu não passei muito por essa dificuldade porque eu já tinha o conhecimento de como lidar com o cliente, como abordar o cliente, as perguntas que eu tinha que fazer para conseguir captar o que o meu cliente queria e conseguir executar. Porém, hoje eu passo por situações que são um pouquinho diferentes, né? Hoje, com a era da informática, com o WhatsApp, com os meios de comunicações diferentes, né? Que hoje o cliente, o que ele vem para você? Ele vem pelo WhatsApp. 90% dos clientes, né? A gente faz as divulgações. O primeiro contato que a gente tem com aquele cliente é pelo telefone, ou por ligação, ou por WhatsApp, ou por mensagem. Então, assim, isso está dificultando muito o nosso trabalho. Por quê? Porque os clientes estão querendo fazer avaliação, orçamento, tudo por telefone, por mensagem, pelo WhatsApp. Então, isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho, principalmente quando a gente está iniciando, porque corta aquele primeiro contato que a gente tem com o cliente. E muitas vezes, dependendo da forma que esse cliente é atendido por mensagem, por WhatsApp, ele não dá continuidade ao atendimento e não te proporciona você poder explanar, explicar e mostrar o teu conhecimento em relação ao serviço, né? Porque esse primeiro contato que a gente tem na avaliação, que a gente tem no conversar com o cliente, é onde a gente passa a segurança e o nosso profissionalismo. Se a gente não tem esse contato, fica de uma forma impessoal, acaba dificultando um pouquinho esse contato com o cliente, né? Outra coisa que atrapalha muito é aquele cliente que liga para você, você conversa, você orienta, você explica e ele quer preço pelo telefone, pelo WhatsApp. Eu não passo preço, não passo valor pelo WhatsApp, né? Eu tento de todas as formas trazer o meu cliente para junto de mim, para uma conversa pessoalmente, né? Uma avaliação. Por que eu faço isso? Porque cada caso é um caso. Eu não sei o que eu vou pegar ali
né? Aí você fala para ele, olha, eu só posso passar um valor para você a partir do momento que eu tô te olhando. Aí sabe o que eles estão fazendo hoje? Manda foto da sobrancelha, manda foto do que eles querem fazer, para tentar ver se você passa o valor. Nem com foto eu passo o valor, tá? Quando a cliente insiste muito, eu falo, olha, o valor pode variar de tanto a tanto. E eu sempre passo escrito. Por quê? Porque eu fico com uma forma de comprovar que eu falei que o preço varia de tanto a tanto. Por quê? Vamos supor que eu tenho, meu procedimento, eu cobro hoje R$700 uma sobrancelha definitiva já com retoque incluso. Então, mas vamos supor que aquela sobrancelha eu precise despigmentar, eu preciso fazer alguma camuflagem, aí eu passo o valor para ela de R$700 e ela acha que R$700 ela vai sair com a sobrancelha pronta. Aí quando ela marca, aí ela chega para avaliação. Outro fator que eu vou falar mais para frente é a dificuldade de levar o cliente para avaliação e não e depois pro procedimento, porque eles querem fazer tudo num dia só. O imediatismo do cliente é uma coisa que também tem atrapalhado muito a gente como profissional, porque a gente tem que mostrar para eles a necessidade, a gente acaba se desgastando um pouco mais, porque a gente tem que mostrar para eles, para os clientes, que a necessidade de ter uma avaliação antes, explicar o porquê, porque muitos não entendem. E outro fator que eu levo muito em consideração, voltando a falar de valores, né? E quando se de repente você percebe que tem que fazer algum outro procedimento, que tem que fazer alguma outra coisa, o que acaba acontecendo? A gente vai passar para ela, olha, o valor vai cobrar mais, né? Por quê? Porque teve acréscimos de serviço. Olha, vai ter que fazer em 3 etapas, vai ter que fazer uma neutralização, vai ter que fazer uma camuflagem. Aí quando você passa o valor, mas você falou que era R$700. Mas você falou que varia de tanto a tanto. Realmente, né? Só que isso é para um procedimento normal. Então aí começa a gerar conflitos. Então assim, eu normalmente não passo valores. Eu faço o meu cliente vir, se ele tiver interesse mesmo e realmente for fazer, ele vai vir, né? Então a gente já também acaba saindo um pouco da especulação, porque o cliente que quer orçamento por WhatsApp, ele tá pesquisando preço, né? Então ele não tá, no meu ver, né? Ele não tá interessado em qualidade, ele quer preço. Então uma das formas que eu vejo que eu acabo fazendo, eu não passo valores, eu faço o cliente vir até mim para que eu possa fazer uma avaliação e poder orientar em relação ao cliente. Nessa primeira contato que eu tenho com o cliente, onde eu vou fazer a avaliação, eu vou aproveitar e vou fazer a ficha de anamnese. Mas você faz a ficha com todo mundo? Acabo tendo que fazer. Por quê? É muito importante a gente fazer essa avaliação, né, que é a anamnese, porque é através dela que a gente vai ver se o nosso cliente está apto ou não para realizar o procedimento, né? Porque às vezes a gente olha, faz a avaliação do local, né, vê se tem algum procedimento anterior, o que vai ter que ser feito, se é uma sobrancelha que nunca teve nada. Beleza, avaliei isso, tá tudo ok. Ela tá apta para fazer? Né? Aí entra todos aqueles questionamentos que eu já falei no vídeo anterior quando eu falo de anamnese. Porque se ela tiver alguma restrição que impeça ela de realizar o procedimento, se ela tem alguma alergia, se ela faz uso de algum medicamento que possa interferir no nosso resultado, se de repente faz uso de algum medicamento que pode ser suspenso por 2, 3 dias antes para a gente poder realizar o procedimento. Então são todos esses fatores que a gente tem que levar em consideração para poder fazer um procedimento com segurança. Então essa avaliação é muito importante. Por que eu estou falando disso? Porque tem muito cliente que marca e quer fazer tudo no dia que marcou. Ele não quer vir um dia antes fazer a avaliação, um dia antes que eu digo, né? Vir antes, fazer a avaliação, fazer tudo isso. Ele quer vir no dia, né? Ele marcou ali, mesmo que você fala, vem para fazer uma avaliação, eu preciso olhar, eu preciso ver. E ele vem para fazer essa avaliação e aí o que acaba acontecendo? Ele acha que na cabeça dele ele vai fazer a avaliação e vai realizar o procedimento. Ou na cabeça dele, porque ele marcou um horário,
ele já vai sair com o procedimento pronto. E nem sempre isso acontece. Até porque, assim, eu não sei, eu costumo marcar um tempo curto, né? 30, 40 minutos eu deixo de agenda para uma avaliação, né? Diferente do tempo que eu deixo para um procedimento. Então, eu já falo para o meu cliente que é uma avaliação. Mas o que eu sinto essa dificuldade, e principalmente no início é difícil, né? Você conseguir ter a propriedade para explicar para o cliente a importância dessa avaliação e a importância dele vir antes. O que muitas vezes acabava acontecendo? O cliente vinha para avaliação, eu fazia avaliação e ele não voltava. Né? Ou então ele falava, então tá bom, porque aí nessa avaliação eu passava valores, né? Eu orientava, falava de procedimento, cuidados pós, né? O que tinha que tomar cuidado, porque às vezes assim, eu moro numa região de praia, então às vezes o cliente vem com a pele muito seca porque pega sol todo dia, então eu oriento a parar um pouquinho de pegar sol, cuidar um pouco mais da pele uns dias antes do procedimento, para a pele não estar tão ressecada, não estar descamando, né? Então são alguns cuidados que eu oriento o meu cliente antes dele realizar o procedimento. E aí o que acaba acontecendo? O cliente marca e às vezes não vem. O cliente às vezes fala, então tá, eu ligo para te marcar e não volta. Então são situações que no início da profissão acaba frustrando a gente como profissional. Essa dificuldade da gente reter o cliente, né? Primeiro colocar o cliente na cadeira para fazer a avaliação. Segundo, após a avaliação, fazer com que o cliente retorne. Então, para isso, a gente precisa estudar muito, ter muito conhecimento, e eu falo assim, conhecimento teórico mesmo, para a gente poder explicar para o cliente e mostrar a importância, porque não adianta a gente ser um ótimo executor, né? Então eu faço uma sobrancelha linda, mas eu tenho que ter propriedade teórica daquilo que eu faço na prática, porque nesse primeiro contato com o cliente eu tenho que passar a segurança. E se ele não conhece meu trabalho, ele conhece porque eu fiz em outras pessoas, mas ele não conhece o meu trabalho por ter feito algo nele, esse meu primeiro contato mostrando o meu conhecimento é o que vai fazer com que ele tenha segurança em realizar o trabalho comigo. Né? Aqui na minha região eu sou uma das pessoas que cobra mais caro procedimento, tá? Tem alguns lugares que cobram um pouco mais, mas é porque vem profissional de fora para fazer, então assim, isso é uma das coisas também que o profissional acaba conseguindo cobrar um pouco mais, vem esses profissionais mais renomados em alguns estabelecimentos por 2, 3 dias, então eles conseguem cobrar um pouco mais. Mas no geral eu sou uma das que cobram uns valores mais altos e eu tenho cliente que paga esse valor, né? Então assim, se eu consigo cobrar e o valor que eu cobro e eu tenho cliente por conta disso, o que diferencia, né? É aquele primeiro contato, é aquela forma que a gente aborda o cliente e a segurança que a gente passa para o cliente em relação ao pré, durante e o pós-procedimento, né? Que é o pós-atendimento, de você estar perto do cliente, de você orientar o cliente. Então, esse seria a primeira dificuldade. A segunda dificuldade eu acho muito, assim, muito importante, né? E é uma coisa que é muito difícil mesmo, gente. Eu falo porque no início da minha profissão, como na área da beleza, eu tinha muito essa dificuldade. E uma vez eu perguntei para um profissional a qual eu me espelhava, né? Que eu falo que era minha mentora, e eu falava assim: como que você consegue captar o que o cliente quer? Né? Então, assim, esse tópico seria conseguir captar e interpretar o desejo do cliente. Por que eu tô falando isso, né? Eu perguntei para ela isso, exatamente isso, e ela falou assim: olha, quando você vai fazer um atendimento, você tem que aprender a ouvir o que o cliente quer. Essa é a primeira coisa. Porque a gente, como profissional, o cliente fala: eu quero um cabelo curto. A gente olha para o cliente e imagina o que a gente vai fazer no cliente. Só que o que a gente imaginou é o que o cliente quer? Primeira questão. Se for, muito bem. Se não for, você vai ter um cliente frustrado, tá? Segunda coisa,
é entender o que o cliente quer. Então, assim, eu tenho que ouvir o que o meu cliente quer. Ouvir o que ele quer, né? Eu já ouvi. Então, enquanto ele me fala, eu vou vendo o que eu vou fazer para chegar no resultado do meu cliente quer. Então, eu tenho que ir lá na minha cabeça, ver que técnica que eu vou usar, que tipo de procedimento eu vou fazer, o que eu vou... Porque, assim, os passos básicos do procedimento, eles são para todas as técnicas. Realizar um designer, anestesia, marcação, toda essa parte é igual, né? O que muda? A técnica que eu vou utilizar. Se eu vou usar dermógrafo, se eu vou usar tebori, o que eu vou fazer para chegar a alcançar o resultado que o meu cliente deseja. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que é mais difíceis, principalmente quando a gente está iniciando a profissão. Então, muitas vezes a cliente chega pra gente e ela quer um serviço, eu quero uma sobrancelha natural. Só que assim, falaram pra ela que o fio a fio ficava muito natural. Só que ela tá acostumada a passar lápis na sobrancelha, né? Então, lápis já deixa uma sobrancelha mais marcada. Ela tá acostumada, não deixa fundo. Só que falaram pra ela que o fio a fio fica super natural. Então ela chega querendo fazer um fio a fio porque ela quer uma sobrancelha natural. E aí, conforme você vai conversando com a cliente, você vai ter que extrair isso dela, né? Então, assim, como que eu vou extrair o desejo que ela quer? Eu já começo a observar a minha cliente. Então, assim, olha, você costuma pintar a sobrancelha? Você costuma passar lápis? Como que você tá acostumada a lidar? Por quê? Porque enquanto isso, eu tô entendendo o que ela quer. Ela quer o quê? A naturalidade. Ela quer uma sobrancelha natural. Como que eu vou deixar essa sobrancelha natural? Eu posso ter uma sobrancelha natural com uma shading, né? Eu posso ter uma sobrancelha natural com uma sobrancelha híbrida, com inícios de fios e o restante do corpo numa shading. Então, assim, tem N formas de eu ter uma naturalidade que eu não preciso necessariamente fazer uma sobrancelha só com fios, né? Só que a cliente não entende isso, quem entende isso sou eu. E às vezes, quando você vai tentar explicar para a cliente entra o quê? Na defensiva. Não, mas eu quero fios. Eu quero fios porque falaram que fios. Só que a cliente não entende isso. Então, como que você vai mostrar para a cliente? Como que você vai orientá-la, né? Eu, no início, sabe o que eu fazia? Eu adoro fios, né? Eu trabalho, minha especialidade é microblend com tebori. Hoje tenho trabalhado bastante com dermógrafo, porque o tebori na região de praia, ele tem uma durabilidade menor, porque as pessoas se expõem muito ao sol, mar, piscina, então ele acaba tendo uma durabilidade muito menor. O tebori para o clima da região onde eu moro, ele tem um resultado que não é muito legal, mas eu sou apaixonada por fios e trabalho a maior parte dos meus procedimentos. Só que quando a cliente chegava assim, sabe o que eu fazia? Para não ter problema com ela e ela criar confiança em mim, eu fazia toda essa explicação. Olha, uma shading fica melhor, você tá acostumado a usar lápis, você tá acostumado a ter uma sobrancelha mais preenchida, você vai estranhar quando fizer os fios, porque os fios eu tenho que manter um espacinho entre um e outro, então quando você olhar você vai ver pele. Isso pode na tua concepção, por estar acostumada a usar lápis, sombra, essas coisas, você vai achar que a pele tá, como é que eu posso dizer, que a pele que tá com falhas, né, que ficou falhado, que ficou faltando fiozinho, e não é isso. Eu explicava tudo pra cliente e mesmo assim eu quero fios. Então eu ia lá e fazia o trabalho de fios. Por quê? Porque eu fazendo os fios, no período de pós-procedimento, que daria aí uns 30, 45 dias de retorno, ela ia perceber tudo que eu tinha falado, né? Então ela ia entender, ela avisou que ia ficar parecendo falhadinho, eu tô acostumada a passar sombra. Aí no retoque, elas voltavam pra mim e falavam assim, dá pra gente fazer um sombreado? Dá pra mudar a técnica? Porque realmente ficou do jeito que você falou? Então aí o que acontecia? Eu ganhava credibilidade porque elas viam que eu estava falando o que era correto e o que era melhor para elas. Eu conseguia, após no retoque, refazer esse trabalho, né? Deixar de uma forma que ficasse de mais agrado e que tivesse uma durabilidade melhor por causa da região que a gente mora. Então elas ficavam satisfeitas. E aí o que acontecia? Quando elas me indicam alguma cliente, ela já falou assim, olha,
que ela falar, você acata. Porque aconteceu isso comigo e eu tive que refazer. E eu tive que voltar e seguir o que ela falou. Então, assim, as clientes começam a vir até mim com mais segurança e confiança porque a amiga fez, porque a prima fez, porque a vizinha fez e teve um bom resultado e ficou numa cor bonita e ficou com uma durabilidade legal. Então, assim, é muito complicado a gente conseguir fazer o cliente entender o que a gente está falando, aceitar o que a gente está falando quando ele vem já com uma ideia pré-definida na cabeça dele. Mas a gente, com jeitinho, tem que ir mostrando para esse cliente que aquilo é o melhor, né? E isso a gente vai adquirindo com o tempo, vai conhecendo com o tempo. Então, assim, a prioridade hoje é entender o que o cliente quer. Ouvir, eu quero uma sobrancelha natural, beleza. Dentro da natural eu vou escolher a técnica que eu vou falar. Quando o cliente já vem com uma coisa, você tem que quebrar aquela crença de que aquilo é melhor ou que aquilo é pior. E muitas vezes você não vai conseguir, isso vai te frustrar, porque você vai fazer um trabalho que não vai ter um resultado legal e você às vezes já sabia, ou às vezes você imagina, ele quer naturalidade, eu vou fazer fios, só que aquela pele não é própria para fios, não vai segurar o estilo de vida da pessoa, tem uma série de situações, e aí a gente começa a se frustrar, principalmente quando a gente está no comecinho da profissão, que a gente está ainda treinando peso de mão, posicionamento de fios, então assim, é muito difícil esse período, né? Esse primeiro contato, a primeira interpretação do que o cliente quer e conseguir ouvir o que ele quer, ver a técnica que vai ser melhor se encaixar para a necessidade daquele cliente. Então não é somente avaliar o formato da sobrancelha, né? É o tipo de pele, o tipo de procedimento que eu vou realizar, o formato de rosto, a personalidade da cliente, tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer um designer, para micropigmentação, principalmente, porque é uma coisa que vai ficar no rosto do teu cliente por pelo menos 6 meses a 1 ano, 2 anos, dependendo da técnica que for utilizada, né? Então, assim, é muito sério isso. Então, no meu ver, é uma das dificuldades. E a última, né, como eu falei que são 3 obstáculos, um dos últimos obstáculos que, assim, no meu ver, foi para mim um desafio, e olha que eu já trabalhava com designer pelo menos há 7 anos, então isso me ajudou bastante ter a experiência com o designer de sobrancelha, mas era perder a marcação. Gente, para mim era um inferno perder a marcação. Porque você faz aquele desenho perfeito, você faz a cliente aprovou, aí a gente quando tá começando, a gente faz aquela marcação com lápis dermatográfico ou com a canetinha branca. Na época que eu comecei, o povo começou a inventar, marcar com esmalte, marcar com não sei o que, cada hora um inventava uma coisa, e assim, eu tinha muito medo, né, porque eu falava assim, eu tô abrindo uma pele, eu vou botar um esmalte na pele pra marcar, não tinha essa noção. Então no meu começo foi muito difícil, porque assim, a gente faz o procedimento e limpa, e quer limpar para ver se pegou, né? Porque a gente não tem aquele know-how de saber que o que a gente tá fazendo tá implantando corretamente o fio, que tá ali tudo bonitinho, a gente não tem esse know-how propriamente dito. Então assim, eu fazia um pedacinho e ela limpava, fazia um pedacinho. Então as primeiras limpadas não saía, só que da terceira, quarta limpada adiante, quando eu ia ver já não tinha mais marcação. E aí, o que eu tentava fazer, né? Eu tentava preencher ela quase toda, fazia alguns pontos. Só tem gente que faz a marca de sangue, né? Que é uma forma de fazer o procedimento. Eu não gostava, porque eu achava que corria o risco. Tinha gente que fazia pontinhos com o dermógrafo, aí depois, quando terminava a sobrancelha estava cheia de pontinho. Tinha gente que fazia o contorno da sobrancelha. Então, existiam várias técnicas que eu não gostava. E eu achava que não era legal, né? Então, para mim, assim, esse começo apagava. Só que o que facilitou para mim? O fato de eu ter já anos de profissão em designer, eu tinha feito o designer anterior,
eu conseguia mais ou menos na sombra do procedimento que eu tinha feito, né? Porque no começo a gente passa a primeira vez, passa a segunda vez, passa a terceira vez, e aí a gente vai começando a ficar à sombra do trabalho. Eu conseguia manter o designer da sobrancelha. Mas para mim era muito difícil, porque quando começava a assumir a marcação, era como se eu estivesse perdendo o norte do meu trabalho. E isso é uma situação muito difícil. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver que tinham alguns profissionais que estavam trabalhando com a caneta cirúrgica. A caneta cirúrgica é aquela caneta usada para marcação de procedimentos de cirurgia estética ou de procedimentos de cirurgia em si mesmo que eles usam. Então é uma caneta que você passa o pano, o lápis, ela não sai, né? Ela sai um pouquinho a cor, mas ela permanece ali. Então eu me adaptei com isso e comecei a trabalhar desta forma. Só que o que acontecia? A caneta cirúrgica, ela demora alguns dias para sair da pele. E aí o que acontecia? As fotos de trabalho de pós-procedimento às vezes ficavam com as marquinhas da caneta. Então eu não tinha um material bonito para divulgação do meu trabalho, né? O designer estava lá, a técnica estava lá bem feita, só que do lado estavam os pontinhos realizados. Até que inventaram uma caneta que ela tira esses pontinhos, tá? Que é uma caneta removedora de caneta cirúrgica. Porém, ainda tenho as ressalvas de que você está com uma pele aberta e que você tem que tomar cuidado quando você vai colocar qualquer produto em cima dessa pele. Então, tomar o máximo de cuidado possível para não chegar próximo do local onde foi feita a implantação do pigmento, porque da mesma forma que ela ela remove esse pigmento da caneta, ela pode ter alguma ação se entrar em contato com o local onde foi implantado o pigmento. Então, são coisas que às vezes eu falava assim, é risco-benefício, eu deixo com a pintinha e lavo. Quando a cliente vem para o retoque dali 30 dias, eu faço a foto e aí já tá com o desenho, né? Eu já tenho a marcação toda feita. Se precisar fazer algum ajuste de simetria, eu tenho ali também. E aí a foto do meu procedimento de depois era só depois de 30 a 45 dias, que era quando eu dava o retoque. Então, eu sempre demorava para ter um trabalho de antes e depois em torno de 45 dias, para eu não ter que usar essa caneta que apaga a caneta cirúrgica, né? Que era uma coisa que eu tinha esse receio, eu tenho esse receio de produtos químicos, né? Que eu não conheço composição em cima de uma pele aberta. Então, era um cuidado que eu tinha. Mas para mim era uma das coisas mais difíceis e todo mundo passa por isso. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo uma experiência de forma de limpar para não remover toda a marcação, como tirar um anestésico, porque às vezes a minha marcação saía no anestésico, né? Aí eu já falava assim, começava a marcação tudo de novo, fazia anestésico de novo. Então assim, é muito trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, no início eu demorava em torno, para fazer uma sobrancelha, eu demorava em torno de 3 horas e meia. Cheguei a ter sobrancelha que era muito assimétrica, eu cheguei a demorar 4 horas num procedimento, né? Muito tempo. Hoje eu consigo fazer um procedimento em 2 horas, porque eu deixo anestésico de 30 minutos, às vezes 40 minutos, dependendo da sensibilidade da minha cliente. Então eu tenho essa pausa de 30 a 40 minutos por conta do anestésico, né? E por isso que eu acabo demorando, porque o procedimento em si eu consigo realizar em 20, 30 minutos num microblend e um pouquinho mais numa micropigmentação com dermógrafo. Então, é um procedimento em si rápido. O que demora, né, no procedimento é toda a parte de marcação, é a parte de fazer anestesia, né? Eu trabalho com anestésico tópico, então ele demora um pouquinho mais para permear na pele. Então, são situações desse tipo que acaba, às vezes, interferindo um pouquinho no tempo do procedimento, mas eu não demoro mais 4 horas para fazer como eu demorava no início. Então, as dicas de hoje são essas, são os 3 obstáculos que eu acho que são situações que a gente vive ali e que são mais difíceis da gente lidar
no meu ver, né, dentro do início da profissão na micropigmentação. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tudo isso que a gente conversou de alguma forma tenha servido para vocês, para ajudar quem está começando a não desistir, ver que não é só você que está passando por essa situação, que muitos profissionais passam e já passaram por isso, né? Um dia todo mundo começou, um dia todo mundo teve dificuldades, né? Até quem está hoje é top, já teve lá embaixo, já teve lá no comecinho e passou pelas mesmas dificuldades. O que difere um do outro é a gente não desistir da profissão diante das dificuldades, né? Porque às vezes a gente vê os primeiros obstáculos, as primeiras dificuldades e a gente fala, isso não é para mim. Né? A gente não quer sentir a dor da profissão e às vezes é doído, é frustrante, a gente se sente de vez em quando, eu não tô fazendo certo, só que se a gente não desiste, no dia seguinte a gente vai lá, a gente estuda mais, a gente treina mais, a gente aprende mais e continua na profissão. Porque é uma profissão linda, é uma profissão que hoje em dia a gente ajuda a transformar a vida das pessoas. Eu falo isso porque a minha vida foi transformada. Eu falo assim, que o dia que eu fiz a minha sobrancelha, eu cheguei me achando, me sentindo, porque era uma coisa que me incomodava muito o formato da minha sobrancelha. E hoje eu falo duas coisas, na época que eu fiz não se usava anestésico, então foi a sangue frio, e eu saí de lá falando, foi a melhor dor da minha vida, né, porque era uma coisa que eu queria muito e de repente eu tava, então assim, foi a melhor dor da minha vida e eu me perguntava por que eu não tinha feito antes. E olha que eu fiz a minha sobrancelha a primeira vez, eu tinha 25, 26 anos, mais ou menos, e... Então, assim, eu falava, eu devia ter feito antes, né? Porque era uma coisa que me incomodava desde sempre e eu fui fazer isso depois. Então, assim, são coisas que a gente às vezes não consegue entender, né? O pessoal fala, dói, é uma dor suportável. Então, tudo isso são coisas que a gente vai trabalhando e que vai mudando, né? Hoje eu falo que a gente tem nas nossas mãos o poder de transformar a vida de uma pessoa e muitas vezes a gente não sabe disso. Né? Então, se dediquem, estudem e até o próximo. Beijo grande, tchau, tchau!